Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Eduardo Mendes. Nós vamos iniciar agora a nossa apresentação aqui do Skype for Business, né? Então esse é o webinar, é o segundo webinar que a gente realiza aí nessa linha, né, do Office 365, falando agora de uma solução de comunicação. Então, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Eduardo Mendes, sou especialista em soluções Microsoft. Eu trabalho na parte de produtividade e colaboração, né? E nosso objetivo hoje é falar realmente a respeito desta ferramenta que vai ajudar, né? Ajudá-los no desenvolvimento também da comunicação, tanto interna quanto externa. Ou seja, você pode se comunicar com seus colaboradores e também se comunicar com seus clientes e parceiros de negócio, utilizando o Skype for Business. Então esta será uma apresentação rápida, é um ambiente mais para demonstração da tecnologia e como vocês podem ser mais produtivos com esta ferramenta aí que está disponível, né, na solução do Office 365 como uma plataforma aí de comunicação, né, e interação com os outros, com as demais pessoas, tanto da organização quanto externos também, tá ok? Então aqui deixa eu iniciar fazendo uma apresentação do que é o Skype for Business, né? O Skype for Business, eu vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho, né? Até mesmo para que vocês consigam visualizar melhor. E aí eu vou apresentá-los ao cliente do Skype for Business. Vamos lá. Este é o cliente do Skype for Business, tá? Ele é muito parecido com a estrutura da solução do Skype para consumidor final, né? Então a interface dele é muito amigável, né, de utilizar, é muito simples de se utilizar, tá? E o legal é que ele tem uma integração com os outros produtos da família do Microsoft Office 365 também. Então, de dentro da parte de e-mail, utilizando o Outlook, de dentro de uma documentação do Office, por exemplo, o Word, né, que foram criados, Excel, você consegue ver quem foram as pessoas que tiveram uma interação e a partir dessa interação começar a acionar uma determinada pessoa ali para fazer uma comunicação em si. Mas vamos fazer aqui uma apresentação rápida, né, do que é o Skype for Business, né? Então o Skype for Business ele é um cliente, né, onde fica instalado localmente na máquina do colaborador, tá? Esse cliente aqui, ele traz algumas informações, né? Então, todos os colaboradores que possuem direito e acesso ao Skype for Business, né, ele tem lá o licenciamento dele, ele vai trazer aí a disponibilidade, né, desse recurso e aqui ele vai exibir algumas informações. Então aqui, ó, por exemplo, na parte superior, está trazendo aqui a informação de quem eu sou, né, a identidade do colaborador. Então meu nome é Eduardo Mendes, né? Nesse momento ele vai me trazer algumas informações de disponibilidade. Então, como eu estou também utilizando um segundo monitor, né, e fazendo uma apresentação remota para vocês, automaticamente ele aparece para mim aqui uma opção que é uma bolinha com um tracinho no meio, que é o não incomodar, né, o do not disturb, né? Então, o não incomode significa que nesse momento qualquer pessoa que me chamar no Skype ou mandar um e-mail para mim, os alertas eles não vão aparecer ao lado, que geralmente é o lado direito aqui da tela, tá? Então tem algumas informações bem interessantes aqui referente ao não incomodar. Só que você não perde nunca esse contato, né? Esses contatos eles vão sendo direcionados para a caixa de entrada do Outlook, né? Que é a ferramenta de e-mail. Então há uma integração entre as soluções que a Microsoft possui dentro dessa estrutura do Office 365, tá? Então aqui eu tenho a parte, o sensor de presença, que é a disponibilidade, o ocupado, o voltar logo, né? E aí você a qualquer momento pode mudar de status. Então nesse momento eu estou como apresentando e eu consigo aqui disponibilizar aí alguns recursos, né? E também limitar alguns recursos que os colaboradores, né, ou as pessoas que estão participando dessa reunião conseguem ter. Então aqui eu vou colocar só como ocupado, né, para vocês verem que aqui a qualquer momento eu posso alterar a disponibilidade, né, do colaborador, né?
E se eu colocar disponível, é muito mais fácil de uma pessoa me chamar e eu estar disponível realmente para responder aquela pessoa. Tá, ok? Um outro ponto é o definir seu local. O que significa isso? O definir seu local, ele vai trazer para mim quais são as redes que eu me comuniquei, né, que eu estou me comunicando na organização. Então, assim, por exemplo, eu estou conectado numa rede Wi-Fi aqui da empresa, que é uma rede que está voltado para uma ala aqui que está da Berrine. Então, eu posso colocar simplesmente que eu estou, né, trabalhando aqui do escritório. Opa, perdão, eu cliquei no botão errado. Eu estou trabalhando do escritório, então eu coloco aqui, vou colocar uma descrição. E o que significa isso? Significa que as pessoas que estão me procurando, trabalhando comigo, eles conseguem saber onde eu estou, né, com essa simples informação. Se eu estou ocupado e estou no escritório, é porque provavelmente eu estou em alguma reunião. Então as pessoas sabem que eu estou aqui dentro do escritório. Se eu estivesse trabalhando em home office, por exemplo, na minha casa, eu poderia simplesmente colocar aqui a disponibilidade como se eu estivesse trabalhando na minha residência. E aí o que acontece? Ele muda automaticamente isso. Quando eu me conecto na rede de casa, ele vai identificar que eu já estive conectado naquela rede e ele vai mudar o status aqui para home office, tá bom? Então aqui é uma outra informação de localização desse colaborador, tá ok? Então outras informações também referente ao cliente do Skype for Business. Nós temos aqui a parte de contatos. Contatos, eu posso separar ele por grupos e status também e níveis de relação. Esses novos aqui, daqui a pouquinho eu vou comentar a respeito deles. Mas os grupos eu crio quais são os grupos que eu tenho de trabalho. Aqui eu simplesmente coloquei Daedalus, Microsoft e outros, né? A gente tem uma interação com a Microsoft. E aqui a gente consegue colocar as pessoas e convidar as pessoas para participarem desse grupo. Então, se eu quiser colocar um colaborador, né, dentro dessa área, né, eu vou aqui localizar o Tomás, por exemplo. Eu vou lá e adiciono, Tomás. Eu clico com o botão direito em cima do Tomás e ele vai me trazer aqui algumas outras possibilidades de adicionar. Então eu clico com o botão direito em cima do Tomás e ele vai me dar aqui para adicionar, por exemplo, a lista de contatos Daedalus. E eu fui lá, adicionei, coloquei uma outra pessoa, acabei selecionando uma outra pessoa da Microsoft e adicionei aqui no perfil da Daedalus. Mas a qualquer momento eu posso mover essa pessoa também de grupo, tá? Então eu tenho como mover contato para um grupo Microsoft, que é onde essa pessoa pertence, tá bom? Então eu seleciono, coloco o nome do contato, ele vai me trazer da lista de cadastros, né, onde eu consigo identificar aquela pessoa e adicioná-lo a esse determinado grupo, por exemplo. Aí a outra visualização é a disponibilidade. Aqui eu consigo ver quem são as pessoas que estão online, ausentes, né, ou não estão disponíveis, né, para poder fazer algum tipo de interação nesse momento. Não estão disponíveis por uma série de fatores. Às vezes essa pessoa ela já foi desligada da empresa ou ela está offline. Então você consegue ver a disponibilidade delas também através desse recurso que é do status. E um outro recurso interessante que é para a parte de contato é o nível de relação que você tem com essas pessoas. Aqui você consegue criar alguns grupos também e ele vai me trazer já quais são os meus colegas de trabalho, né? E o legal disso é porque você consegue determinar, né? Por exemplo, clicando em cima aqui do perfil da Bianca, eu consigo alterar o nível de relação. Então, a qualquer momento eu posso falar que ela é uma pessoa que é colega de trabalho, eu consigo compartilhar com ela as minhas anotações, né, o meu local e todas as informações de contato, exceto telefones residenciais ou celular, por exemplo, né, e os detalhes das reuniões que eu estou ingressado. Aí eu posso colocar e definir qual é o nível de relacionamento que eu tenho com essas pessoas. E aí eu consigo ter alguns níveis, né, de restrição para aquele grupo de pessoas que fazem parte ali de um grupo de trabalho, por exemplo, né? Então aí eu consigo ter algumas outras limitações a respeito disso. Tá? Os novas significa que são as pessoas que acabaram de me adicionar, né, ou ter uma interação comigo, e aí eu consigo ver quem recentemente me adicionou no Skype for Business. Então ele vai trazer esse resumo de pessoas para poder ter esse tipo de interação.
Pessoal, eu estou com alguns questionamentos aqui na parte de conversas. Nesse exato momento eu vou bloquear para que a gente consiga prosseguir com as interações. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais de recursos, tá? Então estou bloqueando aqui nesse momento. Daqui a pouquinho a gente abre para poder tirar as dúvidas e tudo mais. Aqui a gente está falando dos novos. Acabamos de falar dos novos contatos que te adicionaram e tudo mais. E aqui também eu consigo adicionar pessoas ao Skype. A gente tem aqui um recurso de adicionar um contato da minha organização ou adicionar contatos de fora da minha organização. E aí aqui a gente trabalha com o recurso de federação. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que existe um grupo aqui que é o Microsoft. Então nós estamos federados com a Microsoft. Então a qualquer momento que eu preciso adicionar um colaborador da Microsoft para interagir conosco, por exemplo, eu posso vir aqui e falar que esse colaborador é de fora da minha organização, mas utiliza o Skype for Business. Então você tem a possibilidade de fazer essa interação com outras empresas, outras organizações que participam e utilizam o Skype for Business também. Então aí já é um recurso de administração, vou lá e habilito a federação entre as empresas para que mantenha-se essa comunicação. E aí, claro, Skype for Business é um recurso de comunicação da organização, então vocês conseguem controlar, manter um histórico de conversas daquilo que foi tratado através dessa ferramenta, tá? Um outro recurso de federação também é com a mensageria pública. Então aqui a gente abre também a possibilidade de adicionar pessoas que trabalham com o Skype. A gente tem aqui um exemplo, eu coloquei aqui um exemplo do meu próprio Skype. Deixa eu ver aqui se eu localizo. Coloquei aqui como favoritos. O meu próprio Skype, ele vai trazer o Skype de consumidor final, é eduque3br@hotmail.com, e ele está trazendo como ocupado, que realmente é o meu status. Eu coloquei aqui como ocupado, e aí ele vai me trazer o ocupado, mas eu posso ter uma interação com essa pessoa também, utilizando eu dentro da minha empresa, utilizando a mensageria corporativa, né? Onde você tem monitoramento, tem gestão e pode se habilitar ou não para adicionar pessoas do mundo externo, né? Com o Skype, no meu caso, com o Skype de consumidor final aqui, e ter as interações com ele, como áudio, vídeo, né? Conferência e compartilhamento de conteúdo também. Então vocês conseguem fazer isso com esse tipo de ferramenta, tá? Então aqui é um outro ponto. Quando a gente fala aqui de conversas perdidas, né, então aqui a gente tem aquele... Eu gosto de fazer muito a menção referente ao telefone. O telefone a gente tem aquele botão de rediscagem. Quando a gente faz uma chamada, tem um botão de rediscagem, vê o histórico do que foi realizado, para quem que a gente ligou. O Skype for Business ele vai ter esse mesmo conceito. Então vai ter o mesmo conceito tanto para reuniões, quanto também interações através de chat, quanto ligações que foram realizadas pelo próprio Skype. Ele vai me trazer a listagem de tudo que eu fiz aqui dentro da empresa e eu posso a qualquer momento restaurar aquela conversa e iniciar. E aqui você também tem o histórico de tudo, quais foram as mensagens perdidas e quais foram as que você efetuou de chamada, por exemplo. Então aqui tem algumas interações bem interessantes aqui a respeito desse histórico, né, de conteúdo, né, que o Skype for Business ele traz. Um outro ponto também interessante do cliente do Skype for Business é justamente a parte de integração com a sua ferramenta de e-mail, que é o Outlook. O Outlook está conectado ao Exchange Online, mas todo convite, né, que você receber naquele dia, por exemplo, ele vai exibir aqui também no Skype for Business. Ele vai me trazer tanto convites que não possuem nenhum link de integração, ou seja, de acesso a uma sala de reunião virtual, quanto também aos que têm a sala de acesso à reunião virtual. É o nosso caso aqui. É a reunião do Skype for Business, né, das 14 horas. Ele está um azul mais claro, significa que existe um link de uma sala de reunião virtual. Eu clicando 2 vezes, eu ingresso nessa sala e começo a participar da reunião de forma tranquila também, utilizando o Skype. E aí eu posso também criar uma nova sala clicando no reunir-se agora e ele vai criar e de dentro da sala eu posso convidar as pessoas a participarem, tá bom? Então aqui a gente tem aqui foi a apresentação inicial que é do cliente
Eu tenho algumas interações também que eu posso fazer, tá? A qualquer momento. Então, aquele botão do reunir agora é o mesmo que eu tenho aqui na parte da Engine. Eu posso fazer a reunião, criar uma sala e a partir da sala criada convidar as pessoas também para fazer parte. E aí tem algumas outras opções que é de menu mesmo, do arquivo, de ferramentas, que são as configurações, gerenciando as gravações também. Então o Skype for Business permite que você grave essas reuniões para que posteriormente você consiga publicar, ou seja, através do Office Videos, né? Ou através de algum outro canal que vocês tenham, o próprio YouTube, por exemplo, que é público, aí você pode fazer a publicação aí desse vídeo, né? Que gerando esse arquivo, que é um arquivo MP4, que ele vai estar disponível para vocês utilizarem e manipularem da forma que vocês acharem melhor também, tá bom? Então, essa foi a apresentação inicial. Quando eu inicio uma sala de reunião, né, do Skype, ele vai me trazer aqui esta sala aqui. Deixa eu só mostrar para vocês por etapas, para que vocês consigam ver melhor também quais são os recursos que nós temos. Então, nessa tela inicial, quando eu crio a sala de reunião, ele vai me aparecer uma sala vazia. Deixa eu dar um ocultar aqui. E aí ele vai me trazer aqui algumas pessoas que já estão conectadas e outras que estão federadas e tudo mais. O Skype for Business ele vai trazer essa sala de reunião. Aqui eu tenho uma série de funcionalidades onde eu consigo fazer a parte de chat. Então do lado esquerdo aqui ele vai aparecer o botão de chat. Quando eu clico ele vai aparecer essa tela aqui ao lado, né? Nesse momento está bloqueado, né? Porque aí eu coloquei algumas restrições. Então é a tela de chat. Eu tenho aqui na parte superior a parte de contatos, quem está participando dessa reunião. Então ele vai me trazer que são aí 43 participantes ao todo, mas aqui a gente tem os apresentadores também, que são as pessoas que estão dentro da minha organização. Quando eu crio a sala de reunião, eu consigo colocar algumas restrições. Logo, logo eu vou comentar a respeito disso e aí vocês vão entender do que estou falando. E aqui, ao lado esquerdo, então ele vai me trazer o painel de pessoas, o painel de Instant Message, né, que é a parte de comunicação instantânea. Eu tenho também a possibilidade de habilitar o meu vídeo. Quando eu clico em vídeo, a primeira coisa que ele vai fazer é uma miniatura desse vídeo. Por quê? Porque as pessoas elas precisam se preparar para a reunião. Então aqui você tem essa possibilidade e você tem um botão de iniciar o vídeo. Quando você clica em iniciar o vídeo, ele habilita a videoconferência para todos que estão dentro da sala de reunião. Tá? No áudio você tem a opção de ativar o mudo, só clicar aqui que ele já vai ativar. E aqui a gente tem algumas outras possibilidades que é a apresentação desse conteúdo. Né, do conteúdo que nós temos dentro da empresa. Então aqui você tem a possibilidade de trabalhar de algumas formas. Então você pode apresentar a sua área de trabalho, que é o que eu fiz com vocês. Eu estou apresentando a minha área de trabalho, ele criou uma borda amarela em volta da minha tela, do meu desktop, e qualquer coisa que eu publicar aqui, abrir como programa, abrir o OneNote, por exemplo, para algum tipo de anotação, ele já vai mostrar para vocês todas as ações que eu tenho aqui. Tá? Nessa área de trabalho. Eu posso fazer a apresentação de um determinado aplicativo, né? Então se eu tenho um programa, quando eu clico aqui, apresentar programa, ele vai me abrir uma tela para eu selecionar todas as aplicações que estão abertas nesse exato momento. Então se eu quiser selecionar aqui o Outlook, eu vou clicar só para vocês verem como é que é e apresentar para vocês. Logo eu volto para a apresentação do desktop novamente. Então estou apresentando para vocês neste momento o meu Outlook. Se eu abrir alguma tela na frente do Outlook, vocês provavelmente verão um quadrado escuro no meio da tela do Outlook. É porque ele não vai exibir outro produto, somente aquilo que realmente eu selecionei, tá bom? Então aqui a gente tem essa possibilidade de interagir assim, desta forma. Deixa eu voltar aqui para a apresentação da área de trabalho para continuar. Tá, voltei aqui para a nossa área de trabalho e ele vai me trazer aí novamente, agora o que eu exibi, ele vai exibir tudo novamente aí na sua tela. Tá? Aqui a gente tem um outro recurso, que é a apresentação do PowerPoint. Aqui é onde eu seleciono um determinado arquivo, um PPT, e ele já vai fazer um upload para a estrutura do Skype for Business, para poder exibir isso totalmente online, sem depender aí de consumo a mais, né, da banda, e aí ele permite que você
só faça a apresentação através de um arquivo mesmo que é PowerPoint. Aqui a gente tem também um recurso de coautoria de documento corporativo. Então é onde estão os meus documentos estando, por exemplo, no OneDrive for Business, eu consigo clicar nesse botão, seleciono o documento, ele vai abrir aqui para mim o documento e a outra pessoa que está na ponta também interagindo, ele consegue trabalhar e editar simultaneamente o mesmo documento. E aí a gente tem algumas outras opções, como adicionar anexos. Esses anexos permitem que todas as pessoas que se conectam, eles podem fazer download desses anexos também. Tá? Então aqui aqui é um exemplo que vocês conseguem fazer. Trabalhar com anotações compartilhadas, né? Então aqui eu posso compartilhar anotações. Então eu vou selecionar, por exemplo, um novo bloco de notas. Ele vai me trazer aqui o OneDrive, né? Como ferramenta do bloco de notas aqui. E vai me trazer alguns outros recursos que ele pede para eu selecionar e ver se abre aqui para vocês terem acesso também ao recurso. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês nossos pacotes e produtos do OneDrive aqui. Então provavelmente agora o que vocês estão vendo, meu Learning está desativado nesse momento. Learning Path eu não consigo compartilhar contigo nesse instante, mas aqui vocês conseguem ver as minhas anotações. Ah tá, consigo sim, vamos lá. Pessoal, aqui ele está trazendo o OneNote como a minha ferramenta de anotações. Aqui eu já coloquei um deck, né, que a gente utiliza internamente aqui, para ver um comparativo entre os planos do Office 365. E aqui eu posso iniciar, né, as minhas anotações a respeito, né, da apresentação que nós estamos realizando. Então, aqui é uma anotação compartilhada e todo mundo pode visualizar e eu posso dar permissão para que as pessoas também consigam editar. Quando eu fiz isso, o que ele me traz aqui? Ele me traz a informação do que eu tenho de conteúdo e a informação de participantes. Então ele vai me trazer a lista de participantes, né, que ingressaram aqui nessa reunião online. Eu vou recolher e colocar aqui alguns testes, tá? Teste 1, teste 2, teste 3, só para vocês verem que isso daqui é um bloco de anotações. E aqui eu tenho algumas interações que é do próprio OneNote e aí ele está compartilhado com vocês, vocês conseguem ver e fazer as interações a respeito desse bloco de anotações. Vou voltar aqui agora e mostrar mais algum outro recurso, tá? Aqui ele volta também para essa parte das minhas anotações e tem algumas coisas a mais que eu posso fazer. Eu posso habilitar um quadro em branco, né? Aqueles quadros de comunicação onde qualquer pessoa ela pode interagir, colocando ideias e aí o grupo vai interagindo e tendo acesso a esse conteúdo. Aqui a gente tem um quadro de votação. A votação é bem legal porque a qualquer momento de uma reunião, você pode fazer uma pesquisa. Então, eu vou colocar aqui, só para vocês verem. O Skype for Business é bom? Aí eu coloco uma das questões, uma das respostas, na verdade. Sim, é ótimo. Não estou querendo nem influenciar, né? Mas vamos lá, só para vocês verem como é que é essa parte de exibição desse pool de perguntas. Então o que eu fiz foi compartilhar com vocês agora um pool de perguntas. Se vocês puderem selecionar, vocês vão ver na tela de vocês, deixa eu ver se é isso, vocês vão ver, deixa eu ver se está aberto para todos. Os resultados são mostrados para todos. Pronto, eu habilitei para vocês o resultado, para que vocês consigam visualizar também. Então aqui nesse exato momento a gente tem aí 14 pessoas que selecionaram, né, algumas respostas e ele vai fazendo já uma contabilização ali automática para que vocês consigam medir como está uma determinada reunião, né? Ou se é uma estratégia de negócio, você vai convidar as pessoas, vai colocar uma ideia ali, uma pergunta e vai ter as respostas. E lembrando que tudo isso está sendo gravado também, porque eu iniciei, né, a nossa gravação lá no início. Eu posso iniciar, pausar, parar a gravação e depois eu mostro a parte de gerenciamento dessas imagens também. Tá? E aqui eu tenho, deixa eu voltar aqui na parte de apresentação, eu tenho algumas ações de pesquisa que agora vocês não vão conseguir visualizar. Deixa eu fazer assim para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o nosso bloco de anotações do OneNote.
tirar um print da tela, porque esse daqui eu não consigo compartilhar, mas eu quero que vocês vejam também o quão é interessante esses recursos. Então eu vou voltar aqui à apresentação na área de trabalho, tá? Só para vocês verem. Vou minimizar aqui, ó. Eu coloquei aqui no OneNote, né, o print da nossa tela. O Skype for Business é bom, ele vai trazer para mim essa visualização. A quantidade de respostas foram 22. Eu tenho aqui 64%, né, de sim, 36% de ótimo. Então, aqui eu tenho algumas ações de pesquisa que eu posso fazer. Eu posso exibir o resultado para todos da organização ou não. O resultado é oculto para todos. Eu consigo depois extrair, fazer download ali daquele arquivo também com essas informações para que você consiga depois trabalhar e manipular esses dados na sua empresa, tá bom? Então esse é um dos recursos também que tem dentro do próprio Skype for Business. Voltando, e aqui a gente tem um recurso chamado gerenciar. Tudo aquilo que eu fiz com vocês, né, criar um pool de perguntas, subir uma apresentação do PowerPoint, compartilhar conteúdo. Eu estou aqui no monitor principal, mas eu posso compartilhar mais de um monitor, né? Então eu tenho essa possibilidade e aí eu vou exibindo para vocês gerenciando esse conteúdo aqui. Então através desse recurso de gerenciar conteúdo. Tá? Então, deixa eu dar mais algumas orientações aqui referente ao processo. Então, nós falamos que o Skype for Business é a ferramenta oficial de comunicação, você pode se comunicar, criar uma reunião do zero, eu posso adicionar uma pessoa, então ele vai me trazer a listinha, ao lado esquerdo aqui eu tenho o botão de adicionar, ele vai me trazer uma lista e eu posso procurar por nome, posso digitar um número de telefone caso tenha registrado isso no perfil da pessoa, posso digitar um e-mail e ele vai trazer essas informações para todos e aí eu adiciono essa pessoa também na reunião online, tá? E ao lado esquerdo aqui tem alguns dados que são interessantes. Informações de entrada da reunião. Então, às vezes você criou essa sala de reunião, quer ver algumas informações adicionais, seleciono, né, o link aqui que eu tenho, que é dessa reunião que nós criamos, copio as informações e encaminho por e-mail também para qualquer pessoa. Outras formas de agendamento desse conteúdo. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Quando você contrata apenas o Skype for Business, né, para um recurso de uma empresa apenas para trabalhar com a comunicação em si, você tem como abrir o browser, digitar a parte de schedule, né, onde você vai agendar essas reuniões online, vai fazer o login com o seu usuário. Deixa eu logar aqui também só para vocês verem como é que é o painel e fazer o agendamento diretamente pelo schedule do próprio Skype for Business, tá? Então aqui ele está abrindo o agendador do Skype for Business, né, web, e a partir daqui eu crio as reuniões online e posso convidar e chamar outras pessoas também. Então aqui eu posso criar uma nova reunião digitando o evento, a localização vai ser uma chamada via Skype, por exemplo, coloco uma mensagem e adiciono os participantes. O legal é que se eu tenho isso integrado, né, ou seja, no Skype for Business, ele abre a console para eu registrar e cadastrar as pessoas que são da minha organização. Então se eu quiser iniciar aqui um nome, pedir para verificar, ele vai me trazer também esse nome, né? Aliás, ele não trouxe aqui o Alessandro, deixa eu ver aqui se eu tenho ele cadastrado. Vou colocar aqui a outra pessoa, Bianca. Ele vai buscar, ó, ele trouxe o e-mail, Bianca, né, @daedalosprime.com.br. Então isso daqui ele já consegue me ir adicionando aqui as pessoas, né, e eu coloco e seleciono a data dessa reunião, o horário, o fuso horário aqui de assunto né, o nosso fuso horário. Quem ignorará o lobby? O que é o lobby, pessoal? O lobby aqui é uma sala como se fosse uma sala de estar, né? Então, vamos supor uma recepção, né, de uma empresa. Quando eu chego, eu tenho que ser anunciado. É a mesma coisa para o Skype for Business, quando está em uma reunião virtual. Aqui você pode falar que quem que vai ignorar? Somente pessoas da minha empresa. Então ele vai ignorar o lobby e vai entrar direto para a sala de reunião. E aí aqui eu posso falar todos, incluindo pessoas de fora da minha empresa, eles podem entrar direto na reunião. Foi o que aconteceu aqui. Está liberado para todo mundo e todos ingressaram sem precisar aguardar. Quando há necessidade de aguardar no lobby,
Então eu recebo uma solicitação na minha tela e falando que determinado colaborador ou determinada pessoa entrou e aí você aceita ou não o ingresso desta pessoa nesta sala. E aí quem que é o apresentador? Aqui ele me dá algumas opções. Somente o organizador da reunião, pessoas que eu escolho, né? Quando eu falo pessoas que eu escolho, ele vai aparecer também quais são, um campo para eu adicionar o nome dessas pessoas. E aí ele traz esses recursos ou pessoas da minha empresa, somente todos que estão com o mesmo domínio, né, que eu, eles já ingressam como apresentador. E todos, qualquer pessoa pode ingressar. Eu crio esse invite e ele dispara automaticamente já um e-mail com invite para as pessoas que participam, né, que tem aí uma conta de e-mail qualquer, tá bom? Vou dar uma cancelada aqui agora e aí ele vai mostrar quais são as reuniões que eu tenho agendadas pelo agendador do Skype for Business. Outra forma de agendamento, eu posso fazer isso através do próprio Outlook. Eu venho na parte do calendário, seleciono uma data qualquer, vou pegar aqui um pouco mais para frente. Selecionei uma data qualquer, crio em uma nova reunião do Skype e o que ele vai fazer para mim? Vai gerar um link dessa sala de reunião, tá ok? Gerando esse link de sala de reunião, qualquer pessoa pode ingressar também através de um browser, né? Ou quem já tem Skype for Business na empresa, ele vai utilizar o cliente para poder fazer ingressar nessa sala, tá? Outra questão interessante aqui é que você também consegue criar isso através do portal do Office 365. Então você está lá no browser, estou acessando aqui o portal. Eu tenho que abrir, né, o calendário e de dentro do calendário eu vou lá e faço o agendamento de uma determinada reunião e ele vai trazer para mim, né, essas possibilidades de agendamento das salas ou simplesmente adicionar um link da reunião do Skype for Business. Vamos fazer uma demonstração aqui do calendário. Clicando em novo, ele vai me criar aqui uma nova sala e aqui, ó, eu tenho um botãozinho também para inserir, né, uma reunião do Skype for Business. Ele gera aqui para mim um botãozinho, adicionar a reunião do Skype, e ele vai criar para mim um invite para que eu possa direcionar para qualquer pessoa esse convite e essas pessoas ingressam a partir desse detalhe. Tá? Então aqui o que nós fizemos foi uma visão, né, uma visão geral do Skype for Business. Hoje o Skype for Business ele é comercializado através do Office 365, né? E também tem a possibilidade de fazer uma implantação dentro de casa, mas o objetivo é falar que a estrutura está disponível em cloud, é muito mais fácil, né, você provisionar esse tipo de serviço para os seus colaboradores e também para permitir que vocês tenham fácil interação com seus clientes. Aqui abaixo ele tem um recurso que é o ID de conferência. Isso daqui é um serviço que pode ser contratado também, né? Além de você ter o Skype for Business dentro de um plano do Office 365, você pode contratar um ID de conferência. O que significa? Eu criando essa sala de reunião virtual, eu posso também adicionar um número local, por exemplo, para que a pessoa que esteja de um telefone normal, ele também possa participar via áudio dessa sala de reunião. E aí ele digita aquele número, ele vai acessar um serviço e vai ter também um PIN, onde ele vai digitar esse PIN para poder ingressar nessa sala de reunião virtual. E aí essa pessoa que está num telefone normal, ela também pode participar da reunião através do áudio. Tá? Então essa é uma das possibilidades também de trabalhar com o Skype for Business. Tá? Então aqui a gente tem uma série de possibilidades, né, de tratar esse tema e aí a gente consegue fazer, né, essas demonstrações e instalações, treinamento, capacitação, mostrando, né, como o recurso está disponível para vocês. Tá? Então, um outro ponto que a Daedalus faz, ela é ser, né, a parceira que vai te ajudar, né, a definir quais são os planos. Então nós temos uma série de serviços hoje que são serviços gerenciados com os nossos níveis de serviços, onde a gente consegue te atender com a parte de implantação, a migração de um determinado serviço que vocês já têm, possuem,
criar um plano de comunicação e estratégia de como que isso vai ser realizado antes, durante e após, né, a entrega desses serviços. Né? Então tem os treinamentos, as operações assistidas, suporte, dicas e truques de utilização. E nosso objetivo é cada vez mais estar mais próximos de vocês, trazendo também esses webinars, né, que são um dos recursos que nós temos de comunicação com as empresas, tá? E aqui a gente tem também um recurso que é bem essencial do nosso nível de serviço, né? Que é um relatório de consumo. Então, nada que você não faça, né? Ele acaba sendo monitorado. Então, assim, a gente consegue apoiá-los se vocês estão contratando produto e estão consumindo esse produto. E com base nesses relatórios, né, de utilização da tecnologia, a gente consegue auxiliá-los na utilização mesmo e customização de um plano específico para vocês. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui é tratar, né, essas dúvidas que vocês tenham a respeito da tecnologia como um todo e como que a gente pode auxiliá-los, né, nesse desenvolvimento do negócio de vocês. O que eu vou fazer agora, o que eu vou abrir agora para vocês é a parte do Q&A, né, da perguntas e respostas, e aí a gente consegue ter um pouco mais de tempo aí para conversar a respeito do Office 365. Mas a princípio é uma visão geral mesmo do que o produto Skype for Business ele vai agregar de valor para vocês, tá? Então ele vai facilitar a comunicação, seja instant message um para N, né, pessoas, trabalhar com a parte de áudio, videoconferência, webconferência e também permite que você tenha a possibilidade de integrar o Skype for Business com a sua telefonia dentro da empresa. E aí ele vai se tornar um ramal também para o colaborador. Então, integrando, né, você consegue ver e interagir a qualquer momento, tanto com pessoas dentro da empresa, como pessoas fora da empresa também, e ter essa comunicação centralizada através de uma única plataforma. Pessoal, eu abri agora o Perguntas e Respostas. Para vocês, nessa aba de apresentação, ele vai aparecer lá um PIR. Se vocês quiserem fazer questionamentos, estou à disposição. Eu agradeço mais uma vez. O meu e-mail é eduardo.mendes@dedalusprime.com.br. Qualquer dúvida que tenham também, pode entrar em contato comigo por e-mail, né, que eu estarei disponível aí para responder qualquer dúvida que tenham. Tá ok? Eu vou começar agora a sessão aqui de perguntas e respostas. A gente tem mais alguns minutos aí. E qualquer dúvida, pode me mandar por e-mail ou entrar em contato comigo por telefone. Tá? Depois aí a gente compartilha com vocês aí mais informações. Creio que na próxima semana nós temos mais uma apresentação falando de Azure, é importante a gente comentar. A gente vai dar uma visão do que a Microsoft ela tem, né, como serviço na plataforma do Azure, né, o Azure da Microsoft, e como que a gente consegue já apoiá-los, né, com algumas ofertas. Então não deixem de participar, em breve vocês receberão aí algumas notificações, tá ok? Pessoal, muito obrigado, vou ficar aqui no Perguntas e Respostas agora, respondendo aí essas dúvidas.